Oferecimento: Faculdade Boas Novas. Olá, este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus para o teu coração. Por que Deus ama que você abra a palavra dele? Porque através disso, o Espírito Santo de Deus fala com você, revela a você planos bons, ele é fiel. E hoje vamos falar sobre algo muito tremendo que leva você mais perto de Deus: oração. Vamos falar sobre a oração intercessória, a oração que alcança o coração de Deus, a oração que muda circunstâncias. Eu vou dizer algo para você já no começo desse programa. A oração, ela pode mudar circunstâncias quando nós oramos. Coisas acontecem quando nós oramos. E coisas deixam de acontecer também por causa da falta de oração. Quando oramos, Deus age. Quando não oramos, nós podemos limitar o agir poderoso de Deus. A oração move o braço de Deus. Hoje, o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai falar com você sobre a importância, a necessidade de você ter uma vida de oração, de você orar mais, de você buscar mais a face dele. E hoje nós estamos aqui não para nós convencermos você a isso, mas o Espírito Santo vai convencer você porque ele é maravilhoso e ele ama quando nós oramos. E hoje a palavra é justamente sobre isso, a oração. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta. Eu convido você também a estar comigo neste dia. Nós estaremos falando em passagens diversas que falam sobre a oração. Salmo 27, vamos falar também em Efésios, estaremos também em Atos dos Apóstolos, estaremos aqui na palavra do Senhor falando sobre referências que nos levam, nos estimulam a orar, amém? Eu convido você a participar comigo, porque é isso que Deus deseja para a tua vida. Fé e oração fortalece a nossa fé, amém? Eu gostaria hoje de enviar um abraço à nossa parceira Faculdade Boas Novas. Que bênção! Você pode ver hoje que nós estamos num novo tempo no Ministério Abrindo a Bíblia, e esse novo tempo nós louvamos a Deus também porque Ele promoveu através desta aliança com a Faculdade Boas Novas, é que nós podemos estar vivendo esse novo momento. Eu quero falar para você um pouco sobre a Faculdade Boas Novas, sobre os cursos que são oferecidos e como você pode ingressar nessa faculdade e aprender não somente, mas também já estar preparado para o mercado de trabalho. Dê uma conferida aí nos cursos que você pode estudar aí na faculdade e também, claro, se preparar para voar alto, porque você vai poder ser, então, preparado para estar inserido no mercado de trabalho e tornar o seu sonho uma grande realidade. A Faculdade Boas Novas te ajuda a voar alto e conquistar com excelência, olha só, qualificação profissional, tudo que você precisa. Então hoje, não perca tempo, faça parte dessa instituição com cursos que são premiados, uma rápida inserção no mercado de trabalho e você vai estar ali estudando com mestres e com doutores. O vestibular é agendado de segunda a sexta, de 8 da manhã às 20 horas. Agende. Como é que você pode agendar? Você pode entrar no site aí, pegar as informações que estão aí na tua disposição, aí no vídeo, ou pelo telefone que está aí na tua tela, que é o 3237-2214. A Faculdade Boas Novas é a faculdade que te dá voos mais altos. Você pode ir longe. E claro, ela é o conhecimento que ela promove, e esse conhecimento com certeza traz liberdade. Quero mandar um abraço caloroso à sua diretora, pastora, missionária da educação, professora Maria José Costa Lima,
e todas as pessoas que estão à frente deste trabalho. E também te dar uma dica. E já falei isso já no programa várias vezes, mas vale a pena ressaltar e dizer de novo. Você que é mãe, você que é pai, você que já está com tempo, criou teus filhos, não são pequenininhos mais, você está com tempo livre, você talvez já seja até avó. E você fala, poxa, eu estou com esse tempo aqui, o que eu vou fazer? Volte a estudar. É tão bom adquirir conhecimento. E aí você vai ser ali, sabe, a tua mente vai se abrindo, a disciplina, e é um preço bom. A Faculdade Boas Novas tem os cursos, você escolhe um, então pense nisso. Vai ser muito bom você considerar para abrir também um novo tempo na tua vida. Amém? Estamos hoje com você falando sobre esse tema tão tremendo que é a oração. E nunca podemos falar demais sobre oração, porque ela gera e ela através do que vai gerar e fortalecer a minha fé é a oração. É o tempo que eu passo na presença de Deus, falando com Deus, porque oração é isso, é comunicação com Deus. Amém? Eu estou já com a minha Bíblia aqui, eu aguardo você no próximo bloco e no final deste programa estaremos orando com você e orando por você também. Você pode ligar para nós estaremos com os teus pedidos, levando na presença do Senhor aquilo que está te preocupando, tá bom? Então é um momento de oração no final do programa. A gente vai agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você nesse dia, falando sobre um tema tão importante e tão vital para o teu crescimento e para o teu bom relacionamento com Deus. Nós secamos, nós encolhemos, nós quase que ficamos totalmente sem vida quando nós não temos esse canal aberto, esse relacionamento com Deus através da oração. Então vamos descomplicar esta palavra. O que é oração? Oração é você se comunicar, você ter um relacionamento, você ter diálogo, comunhão com Deus. Como? Falando com Ele. Falando é o que nós chamamos de oração. E Deus, Ele é muito criativo, muito pessoal. Ele não, a Bíblia tem passagens que ele até reclama com o povo, no livro de Isaías, do profeta, ele usa a boca do profeta para falar: estou cansado das vossas orações repetitivas, aquelas que não mudam, fica aquela coisa, Deus não quer isso não, você não é robô, Ele quer coisa fresca, coisa nova. Como é que você está hoje? Fala para Deus: Deus, hoje meu coração está um pouco ansioso. Deus, hoje eu preciso de algo assim. Hoje eu quero te louvar porque tu me abençoaste. Hoje, Senhor, o céu está lindo. E está mesmo, Manaus está com solzão. Então fala isso para Deus, comunique com Deus. Mas nada de ficar com orações cansativas e repetitivas, porque nem Deus suporta isso. A Bíblia fala isso. Deus fala isso em Isaías: eu estou cansado desse povo que chega para mim, eles fazem uma coisa, mas na oração falam outra. Não perdoam, não amam, não me buscam, e aí vem para mim com orações cansativas, repetitivas, aquela mesma coisa. Então hoje vamos ser criativos, vamos ser honestos, porque quando você fala com alguém, você não fala a mesma coisa todo dia que aquela pessoa. Você fala diferente, seu discurso é outro, seu diálogo muda, não é? Então, com Deus também. Você tem que falar a mesma coisa todo dia com Deus, muda o diálogo. Temos que cada dia dizer algo novo para Deus. Amém? Porque Ele ama um relacionamento com você. E relacionamento não é só palavras repetitivas. Relacionamento é palavras de um
de você estar ali chegando perto, de saber como está, de ouvir. Amém? E é isso que Deus ama quando nós fazemos. Eu quero começar esse programa falando sobre oração com alguns pensamentos que são muito interessantes. E diz assim: Satanás somente ataca aqueles que estão na presença de Deus. Quando você está longe, distante, ele já te atacou em algum momento e te levou para longe da presença de Deus. Ali ele não te apresenta muita ameaça para pessoas que estão distantes de Deus, porque elas já estão longe. Ele já conseguiu o que ele queria. O alvo dele, o plano dele, o propósito dele já foi conquistado. Ele vai perturbar, entristecer, atacar homens e mulheres que querem Deus, que estão na presença de Deus, que estão buscando Deus, que querem orar, que querem buscar mais a Deus. Então, os que buscam Deus são alvo primordiais, ou primordial, é um homem ou mulher, que é um alvo primordial dos ardis de Satanás. As coisas acontecem e deixam de acontecer por causa da oração. As coisas acontecem quando nós oramos a Deus. E muitas coisas não acontecem também por causa da nossa oração. Como assim? Olha só, coisas boas e tremendas como livramento, libertação, cura, milagres, restituições, sabe? Portas que se abrem, filhos que saem das drogas, casamentos restaurados, coisas acontecem quando nós oramos. E coisas deixam de acontecer também quando você ora. Que coisa? Catástrofes, desastres, coisas terríveis, acidentes, mortes, doenças. Aqui eu enumerei algumas. Coisas tenebrosas, maléficas, deixam de acontecer em resposta à oração. Quando você ora, coisas boas acontecem, mas coisas maléficas deixam de acontecer também, porque você ousou, você falou, eu vou orar por essa situação. Está entendendo? Agora a gente pode levar isso para um outro lado também. Coisas acontecem quando você ora, mas coisas também não acontecem quando você não ora. Poderia haver mais restituição, mais vitória, mais milagre, mais intervir das mãos de Deus sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério, sobre a tua vida pessoal, se você e eu orássemos mais. Então muitas coisas deixam de acontecer porque nós paramos de orar. É a palavra de Deus hoje. E existem várias formas de oração. Existe a oração de busca, a oração de intimidade, que você não pede nada para Deus, somente a presença dele. Deus, eu te quero. Eu quero chegar mais perto, te conhecer mais. Essa é a oração da intimidade, de você querer conhecer Deus. Porque quando você chega para alguém, você não só chega pedindo, me dá isso aqui, me empresta daqui, faz isso aqui para mim. Não. Você tem um relacionamento de conversa, diálogo, porque você gosta daquela pessoa. Então quando você chega perto do teu esposo, do teu noivo, namorado, da tua esposa, da tua amiga, do teu amigo, do teu parente, do teu pai, da tua mãe, você não só chega pedindo para eles, você chega conversando, relacionando-se com eles. Então essa oração de relacionamento é muito importante. Porque depois tem outras orações também. A oração de súplicas, onde você suplica a Deus por algo. E você chega ali chorando, suplicando por um milagre, suplicando por uma intervenção de Deus numa área financeira que você está precisando. São súplicas pessoais. E aí tem a oração intercessória, onde você não está orando por você, você está intercedendo por alguém, pelo milagre de alguém, libertação de alguém, cura de alguém, pela vida de alguém.
E aí tem a oração de ações de graças, onde você agradece a Deus, louva a Deus, canta para Deus, sabe, diz: Senhor, muito obrigado, Tu és fiel. Você faz uma oração de ações de graça. Agora eu vou dizer algo para você. Quem nos leva a orar é Deus. Lembre-se disso. Não tem nenhum mérito em você a oração. Ah, eu sou uma mulher de oração. Eu oro e Deus me... Sabe, eu tenho uma vontade de orar. Nenhum elogio para você e nem para mim. Porque quem nos leva a orar é o próprio Deus. O Espírito de Deus nos convence, coloca no coração um desejo, nos atrai, nos chama. Não tem elogio, não. Eu sou uma mulher porque eu toda hora estou com vontade de orar. É porque o Espírito Santo está me chamando a orar. É Ele, inicia com Ele esse desejo. Amém? Para que ninguém fique se gloriando ou vangloriando e se achando e dizendo: olha, eu estou sempre em oração. Então é porque Deus está sempre te chamando. Isso é bíblico. No Salmo 27, no versículo 8, Davi, ele orava. E ele estava com uma vontade de orar, de buscar Deus. Mas sabe por quê? Porque está escrito aqui no Salmo 27, versículo 8. Ao meu coração ocorre. Busque a minha face. Busque a minha presença. E aí ele responde: buscarei, pois, Senhor. Já estou indo. Vou buscar, então, a tua presença. Ao meu coração ocorre. O que significa isso? No meu coração tem alguém dizendo, no meu coração tem alguém puxando, no meu coração tem alguém ali me atraindo. E quem é? É Deus. Davi está falando isso. No meu coração ocorre. Alguém está me chamando, no meu coração tem alguém dizendo: ore, me busque. Aí ele responde na hora. Ou ele não fala: não, agora não dá, Senhor, porque agora eu tenho que estar lá cuidando das minhas ovelhas, eu tenho que lutar contra um gigante, eu tenho que fazer isso e aquilo, agora não dá. Não. Ao meu coração ocorre: para já, Senhor, tu está querendo falar comigo? Essa é a atitude de Davi. E ele fala: buscarei, pois, a tua presença. Larga tudo, deixa tudo para estar com Deus. Então, ao meu coração ocorre, quem está fazendo isso? É o Espírito Santo que está chamando ele. É o Espírito Santo que está dizendo, falando, colocando esse desejo. Somos atraídos e compelidos a orar, porque Deus nos chama, Deus nos atrai. E é um privilégio nós orarmos. Deixa eu dizer por que é um privilégio. Porque a oração intercessória, eu vou até ler aqui, ela é uma parceria que você faz com Deus para a transformação de vidas, da sociedade, de pessoas, de situações e de circunstâncias. De pessoas que estão presas, amarradas pelo pecado, amarradas pelo vício, pessoas que estão no leito da morte, que vão morrer, mas a tua oração pode fazer com que ela seja curada. Por um filho que está distante de Deus, por um marido que está longe de casa, por uma situação financeira que não tem mais jeito, uma porta que não se abre, e aí você vai começar intercedendo, intercedendo. Senhor, intercedo não só pela minha causa, mas intercedo por a causa dessa pessoa, do meu filho, da minha família, dessa situação. E você então, o que você faz? Você vai restaurando e restabelecendo o reino de Deus pelas tuas orações intercessórias. Porque o reino cresce quando nós oramos. E muitas coisas deixam de acontecer no reino pela nossa falta de oração também. Então aqui temos uma absoluta convicção e certeza que Deus faz tudo sem nós. Temos que entender isso. Deus só vai fazer tudo se eu orar. Sim, Deus permite você ter essa sociedade com Ele. Ele, na sua infinita graça, na sua infinita bondade, benevolência, bem-querer, bom coração. Deus é bom. Ele falou assim: eu vou fazer com que ela seja uma parceira comigo. Ele nos escolhe para fazermos a obra juntos, porque Ele quer escolher. Porque Ele muito bem poderia fazer tudo sem nós, salvar todo mundo sem nós, não precisa da nossa ajuda.
mas Ele optou em nos fazer auxiliares, nos fazer companheiros dele, uma sociedade onde você está junto com Ele e você orando, Ele agindo, você orando, Ele podendo ir e fazer, porque é assim que Deus quer. A tua participação é a oração, o mover, o milagre é dele. Está entendendo? Essa parceria é divina. Deus escolheu nos envolver. Ele poderia muito bem falar, fica todo mundo no cantinho, quietinho, que eu resolvo tudo. Sim, o milagre ele resolve, mas ele escolheu nos incluir, nos fazer parte, através do quê? Da oração. Então a oração é a parceria com Deus, onde você ora, Deus cumpre os seus propósitos. Então as nossas orações intercessórias são importantes porque Deus vai agir através delas. Lembra-se disso. Você orando, você está tocando o coração de Deus primeiramente, mas você está orando por uma circunstância que Deus está te levando a orar. Esta é a oração intercessória. Amém? Primeiro passo para nós entendermos a importância desta oração intercessória é esta: que Deus governa em resposta às nossas orações. Isso é muito forte. Deus governa o mundo, age em resposta às orações dos santos. Creia nessa verdade. O que eu estou te dizendo é algo bíblico. Você vai ver os exemplos aqui de pessoas que oraram e mudaram a história de uma cidade. Oraram, mudaram a história de uma nação. Oraram e mudaram a história de uma família, de uma circunstância. Então, Deus governa em resposta às nossas orações. Há um pensamento que diz: Deus governa o mundo através das orações do seu povo. Amém? E vou voltar de novo àquele pensamento. Sim, Deus poderia fazer tudo sozinho, governar sozinho, fazer tudo, mas Ele nos envolve na oração. Ele conta conosco. E como é que Ele faz isso? Primeiramente, Ele nos constrange a orar por algo. Porque quando Deus quer fazer algo em uma situação, Ele nos constrange, coloca o peso para a gente orar por aquela situação. Quando a gente obedece Ele e ora por aquela situação, Ele age naquela situação. Eu vou ler aqui. Ele constrange seu povo a orar, então Ele age em resposta às suas orações. Ele age em resposta àquilo que Ele constrangiu você a orar. Está entendendo? Ele colocou aquele peso. Por isso que é importante, querida e querido, quando você sente esse constrangimento, esse peso de orar, não vai assistir TV, não vai comer, não vai abrir geladeira, não vai passear. Obedeça. Ore na hora que Deus pede para você orar. Se Ele te constrangiu e se Ele te coloca, quando você sente um peso, um constrangimento, né? Não envergonhoso, mas um constrangir de uma necessidade, um desejo de orar, o que você vai fazer? Você vai obedecer e orar na hora. Eu já contei esse exemplo uma vez para você, mas certa vez eu estava pregando numa cidade muito linda em São Paulo, num hotel muito bonito, assim, como se fosse num vale, que tinha piscina, rio, e era uma floresta muito linda ali. E naquela madrugada, eu fui acordada subitamente, com peso muito forte de orar pela minha filha. Mas a Alessandra, 3 da manhã, 4, vou orar. E eu marchava aquele quarto de um lado para o outro. Eu fiquei quase 40 minutos em oração. Oração, oração. Deus, guarda a Alessandra, cobre ela com teu sangue. Guarda minha filha Alessandra, cobre ela com teu sangue. E aí eu fui dormir, caiu o peso. Quando eu saí daquele evento, que acabou tudo, era já depois do almoço, foi uma bênção. Estava no caminho de volta para o meu lar. Eu ia pegar o avião e voltar para Manaus. A minha filha me liga de Manaus. Porque minha filha estava também viajando aquele final de semana com o pai e o irmão num casamento de um parente nosso no Rio de Janeiro. E aquela madrugada ficaram tão em conversa ali, em vez de sair meia-noite depois da festa, sair
11 horas, eles saíram 1 e pouca da manhã, quase 2. E naquela hora que Deus colocou aquele peso no meu coração, a minha filha estava numa autoestrada, dirigindo um carro debaixo de muita chuva, porque o meu esposo capotou de sono. Se ele guiasse, ele ia bater o carro, e meu filho também. E eles confiaram, porque a Alessandra é uma boa motorista. Então, Alessandra, você vai nos conduzir. Mas ela é nova, e ela não está acostumada a guiar debaixo de chuva, numa autoestrada. E ela falou assim, mamãe, me deu um medo, mamãe. Eu estava lá naquele carro, guiando aquele carro ali, com medo naquela autoestrada, caminhões me passavam e chuva. Mas aonde que Deus estava nisso? Aleluia. Deus estava ali, me incomodando, quilômetros em outro local, para orar por a minha filha. Eu não tinha nem ideia que ela estava num carro, guiando aquele carro em chuva, para chegar em tempo no aeroporto de São Paulo, do Rio a São Paulo, porque o voo saía de São Paulo para voltar para Manaus. Isso não é Deus, queridos? É Deus. Ele me colocou um peso, e mais recentemente, um outro peso ele colocou, de proteção também, por uma pessoa querida que estava viajando na nossa família. E essa pessoa ligou para mim, eu estou aqui guiando o carro. E eu assim, Senhor, Deus colocou um peso tão forte. Ora por livramento. Aí eu comecei a orar, Senhor, dá livramento, dá livramento, dá livramento. E Deus deu livramento. Então Deus age em resposta àquilo que Ele coloca no nosso coração para orar. Se Deus te acorda de madrugada, ou qualquer momento tem um peso no teu coração, ore. Porque é Deus colocando aquele peso. Deus está colocando aquela pessoa. Deixa eu te dizer aqui um exemplo. Neemias sentiu um grande peso. Ele chorava. E aí ele começou a orar e jejuar. E no jejum e na oração, Deus deu estratégia para ele. Você vai reconstruir aqueles muros. Porque na oração intercessória, Deus não só responde. Deus dá estratégias e mostra para a gente como virá a solução. Teve um homem que ele orou para uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. E ele falou, Deus, se tiver 50, tu poupa. Poupo. Mas ele não encontrou 50, ele foi abaixando o número. Deus, se tiver 20, se tiver 10 homens justos, tu pode. E Deus, tá bom, vamos trabalhar com esse número. Em misericórdia e graça. Mas a verdade é que aquela cidade não foi poupada. Mas não é porque não tinha alguém orando. É porque as pessoas não queriam Deus. Havia só um gato pingado. E aí ainda deu chance de tirar lá Ló, as suas filhas, a esposa, que depois ela não creu, porque ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. Mas houve a oração de Abraão. Ele intercedeu para mudar a história. Mas aqui, vamos ver um ponto positivo. Mudou-se a história na cidade de Jerusalém, porque os muros foram reconstruídos através de um homem que orou e jejuou. Amém? Olha só o que diz. Vou terminar aqui esse bloco com essa palavra aqui, esse versículo muito tremendo para você guardar no teu coração. Efésios 6, versículo 18, diz assim: em toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando em todo tempo com súplica e perseverança. Orai sem cessar. Isso aqui está em Efésios 6:18. O orar sem cessar está em 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Então é o tempo todo. Não é que você vai ficar ajoelhado o tempo todo. Você pode estar guiando, pode estar lavando louça, pode estar fazendo uma faxina, pode estar fazendo outras coisas, mas você está plugada, ligada em oração. Tremendo, né? Deus está falando conosco. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. E quando Deus fala, Ele não perde tempo. Ele coloca alvos e propósitos nos nossos corações. Que tal a gente orar mais? Buscar mais Deus? Amém? Vamos para um breve intervalo? E vamos voltar daqui a pouco mais com você, falando sobre a oração que move o braço de Deus. Daqui a pouco mais eu volto.
Bem, estamos de volta com você nesse momento falando sobre oração. É tão importante você entender isso, porque Deus libera. Ele libera a sua força e o seu poder quando nós oramos. Olha que tremendo isso. Deus libera a sua força e seu poder quando uma mulher ora, quando ela chega perto dele, quando ela chega para tocar o coração dele. O salmista no Salmo 116 fala isso. Eu amo meu Deus, porque quando eu oro, ele se inclina a mim para ouvir minha oração, a minha voz, a minha súplica. Deus não está distante, não. Deus ama quando você chega perto dele e fala com ele, porque ele ama se comunicar com você. Ele se comunica pela palavra, ele se comunica pela oração também. Ele se comunica de tantas maneiras. E ele ama ouvir você orando e falando com ele aquilo que está no teu coração. É muito tremendo um versículo que está em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, fala: a oração de uma mulher justa, de um homem justo, pode muito em seus efeitos. Isso quer dizer, tem muito efeito com Deus. Por isso nós temos que ter uma vida santificada, nos desatrelar da maldade, do pecado, da fofoca, da mentira, da falta de perdão, da falsidade, do orgulho, da prepotência, das coisas que nos afastam de Deus. Porque o homem justo é ouvido por Deus. Deus ouve e Deus age a favor e em resposta à oração de um homem e de uma mulher justos. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Amém? Então nós falamos aqui um pouco sobre a oração intercessória, como ela muda as circunstâncias, como ela também nos transforma, como ela nos dá essa parceria com Deus no agir e no transformar de circunstâncias e de vidas. Amém? Tem uma outra coisa interessante também que você pode aliar às tuas orações, é que às vezes você não sabe como orar. E em Romanos, no capítulo 8, do versículo 26, diz que o Espírito Santo, ele entra em ação nessas horas, porque é ele que nos leva a orar. Nós somos compelidos, aquele desejo é Deus, através de quem? Do Espírito dele, o Espírito Santo, que nos compele a orar. E aí, esse Espírito Santo maravilhoso, ele nos impulsiona a chegarmos mais perto de Deus, a orarmos, mas ele também nos dá estratégias, porque a Bíblia fala que quando a gente não sabe orar, ele vem com palavras, com gemidos que traduzem a nossa dor. Ele mesmo chega ali. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Eu acordava e uma situação estava acontecendo difícil na minha vida, muito triste. Eu disse: Senhor, que situação complicada, que tristeza, Senhor, eu preciso de Ti. E na hora o Espírito Santo entrava, vinha ali ao meu auxílio, e da minha boca saíam palavras que não eram minhas. Era Ele falando através de mim, Ele dentro de mim, intercedendo por mim. Existem palavras também tremendas, que são as palavras de Deus. Você pode orar elas. Você fala: não sei o que orar, ore a palavra. Você vai orar para uma pessoa que precisa de libertação, fala assim: Senhor, a Tua palavra declara, e para isto Tu vieste, para desfazer as obras do diabo na vida dessa pessoa por quem eu estou orando. Essa pessoa está amarrada, mas a Tua palavra declara. A Tua palavra declara também que não é por força, não é eu gritando, pulando, nem por violência, nem eu xingando, brigando com a pessoa, mas é pelo Teu Espírito. Meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então você pode orar a palavra de Deus. Você pode declarar esta palavra nas tuas orações, porque ela é uma palavra poderosa que você está orando. Não é a tua, é a palavra de Deus que está entrando em ação na tua oração. Você está liberando no mundo espiritual a palavra de Deus naquela circunstância. E Deus se agrada disso, porque não é qualquer palavra, é a palavra dele. Então você pode ter ousadia e falar: Senhor, a Tua palavra declara na minha circunstância, e declare a palavra do Senhor, e você será vencedor e vencedora. Nós temos que entender também que a oração, ela nos transforma. Você fala: eu vou orar para Deus transformar fulano de tal.
Eu vou orar para Deus mudar essa situação financeira. Eu vou orar para Deus dar mais saúde, para Deus mudar muitas coisas. Mas a verdade é essa, que o tempo que eu passo com Deus, orando na presença dEle, eu não noto algo, que Ele vai agindo em mim. Ele vai me transformando, os meus valores, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas prioridades mudam. Você tem uma obstinação, uma prioridade, eu vou fazer desse jeito. Quando você passa tempo em oração, você vê que aquele jeito não é o mais importante, que aquilo que você tem para fazer não é tão maravilhoso, que Deus tem algo melhor, que a vontade de Deus é assim. Vai mudando o teu ponto de vista, a tua maneira de ver, os teus desejos, tua vontade. Você vai sendo transformado na presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Precisamos passar mais tempo com Deus. E muitas vezes a ocupação do dia é um problema. Pessoas que são hiperocupadas. E não é só ocupação, não. Às vezes a gente não tem tanta coisa para fazer. É preguiça mesmo. Falar, hoje eu vou fazer isso aqui, mas eu estou tão cansada. Vou tirar uma soneca antes de orar. Antes de orar, eu acho que eu vou ver o que tem na geladeira para comer. Antes de orar, eu vou falar no celular com a pessoa. Vou lá no Facebook e ver o que está acontecendo com meus amigos antes de orar. E aí o inimigo vai colocando tanta ocupação, e quando chega na hora de orar, você está exausta e cansada. Ou está muito preocupada com uma coisa, e vai embora aquele desejo. Então hoje vamos orar para Deus quebrantar nosso coração. Para Deus fazer o nosso coração voltar a Ele com desejo. Sabe, você pode pedir para Deus vontade de orar. Ele dá. Chama-se fome. Senhor, dá-me fome por Ti. Fome de oração. Fome de estar na palavra. Fome pela Tua presença. E Ele vai responder esta oração. Amém? A oração é algo que nos leva a Deus. Sabe? A oração, ela destrói as forças do inimigo. Porque neste mundo existem duas forças. A força e a atuação da mão de Deus, que age no universo, que está agindo hoje aqui em Manaus, aqui na minha vida, na tua, você mora em Manaus, ou você mora em Belém, que atua com você aí em Porto Velho, com você aí em Boa Vista, com você aí em Rio Branco, com você aí em Tocantins, com você talvez em Goiânia, em Vitória, Espírito Santo, em Fortaleza, em Natal, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas cidades do Rio, Angra dos Reis, Mangaratiba, você que está aí, talvez em Jacarepaguá, você que está na grande Rio de Janeiro. Deus está trabalhando com você, agindo ali. Uma força de Deus está agindo. Agora, tem uma outra força atuando também no mundo, que não é de Deus, não. É a força do maligno, que quer destruir as pessoas, que quer destruir lares, que quer destruir circunstâncias. Ele quer entrar em governos, em situações onde há influência. Está com o dedo sujo dele. Em N situações. E ele vem para destruir. Então tem duas forças fortes agindo. Então você tem que entender, tem um versículo muito tremendo aqui, em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra o teu vizinho, o teu filho, o teu parente, as pessoas que te afrontam, não é contra elas necessariamente, é quem está atrás delas. Quem está usando essa pessoa que tem te afrontado? A Bíblia fala que não é contra a carne. Carne é pessoa, sangue, gente. Mas é contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso tem que estar cingidos com a verdade e revestidos da couraça da justiça. Eu tenho que fazer algo. Não é só ficar lá, agora eu vou fazer isso. Não, eu tenho que estar protegida, revestida na oração, mas com a verdade, sendo honesta, sincera, íntegra, na verdade. Ter uma vida de verdade, uma vida de sinceridade com Deus e com as pessoas. E também revestida da justiça de Deus. Isso me protege.
Porque se eu vou entrar numa luta para lutar contra alguém, com Satanás, contra Satanás, em prol de uma pessoa que eu amo, vou lutar em oração para ela ter vitória. Mas eu entrar de qualquer jeito, com brecha na minha vida, com falta de amor, com falta de perdão, vai ser perigoso. Porque eu estou entrando numa batalha com brechas, com coisas que o inimigo vai poder me atingir. Então, nossa oração intercessória, nós temos que olhar o nosso coração, ver quando nós estamos, como nós estamos. Tem um pensamento que eu quero compartilhar com você que diz assim: Satanás, ele ri quando vê você correndo de um lado para o outro, trabalhando demais, ocupada demais, e pode ser até no ministério. Eu estou aqui pregando, eu estou aqui fazendo isso, eu estou aqui fazendo aquilo. Ele não espanta ele, não, o teu muito ocupar na obra de Deus, nos trabalhos que você realiza. Ele não se impressiona. Ele até ri. Quando você e eu estamos de um lado para o outro, fazendo uma obra para lá e para cá. Mas ele treme quando você se ajoelha e ora. Na oração, ele perde a sua ação. Porque quando você ora, você desfaz os desígnios dele. Você desmancha o que ele está tentando fazer. Então hoje, não perda, não tenha mais perda de tempo na tua vida. Se você está falando, olha, tem que mudar algo, tem que mudar, sabe como? Na oração, você vai conquistar grandes coisas tremendas. Oração, então, não somente transforma aquela pessoa por quem você está orando, como também transforma o teu coração. Somos transformados na presença do nosso Deus. Eu vou colocar aqui algumas pessoas que perseveraram em oração, para você saber que você não está sozinha. Ah, eu estou só eu sou perseverante. Você está, sabe quem veio antes de você e perseverou? Abraão. Quem veio antes de nós? José, Paulo, Ana, que pediu um bebê e Deus deu bebê para ela, Esther e muito mais. Foram pessoas, Davi, que perseveraram em oração. Amém? Então hoje eu quero dizer algo para você terminando essa ministração. A oração, ela gera fé. Tem pessoas hoje que estão fracas na fé. E elas ligam para o ministério e falam, ore por mim, porque minha vida espiritual não está bem, estou fraca. Sabe o que a gente precisa? De orar mais. Porque quando nós oramos mais, na oração, falando com Deus, e requer fé orar. Porque você está falando com alguém que você não está vendo. Eu não estou vendo Deus. Não estou sentindo Ele. Você chega o teu marido, você toca nele, sente Ele, fala com Ele. Não é? Teus filhos, abraça, põe a mão. Mas com Deus, não. Então a oração é um passo de fé. Você não está vendo Deus, muitas vezes nem sentindo a presença também. Mas é um passo de fé, porque Ele está lá. Deus te ouve. Deus está agindo. Então, para você ter mais fé ainda, para orar orações mais ousadas e mais tremendas, você tem que estar sempre orando, porque na oração a tua fé vai sendo estimulada e ela vai crescendo. Amém? Então pense nisso. A oração gera fé. Na realidade, o que gera fé é a palavra. Como saberão, como vão ter, né, fé? Como? É pela palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas a fé também vem estimulada quando você ora, ela cresce. Amém? Então vamos hoje atentar àquilo que o Espírito de Deus está falando aos nossos corações. No dia da visitação, quando Ele vier com tanto amor, não vamos o rejeitar. O Espírito Santo não é bruto, não é uma pessoa mal educada. Sabe aquela pessoa bruta que vai arrombando a porta, quebrando tudo, vai batendo, empurrando, você nem fechou o portão de jeito, vem alguém e abre tudo. Isso não é o Espírito Santo. A Bíblia fala em Apocalipse 3:20, ele fala, eis que estou à porta do teu coração, estou batendo. Ele bate, ele pede permissão. Então hoje, deixa o Espírito Santo chamar você para orar.
E quando Ele chamar e você sentir o desejo, obedeça, porque Ele tem coisas boas e tremendas para falar com você neste momento de oração. Amém? Hoje Deus falou grandissimamente conosco. E nós estamos muito felizes pela palavra dele hoje aos nossos corações. Amém? Parceria com Deus na transformação do mundo. Parceria através da oração. Nós vamos agora para um breve intervalo, porque vamos fazer justamente isso. Vamos orar no nosso próximo bloco. Orar com você e orar por você também. Daqui a pouco mais nós voltamos. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós vamos orar pela vida do Alan Lima, que pede por uma porta de emprego, precisa de uma porta que se abra na vida dele, e também pela Amélia, ela pede oração pela sua vida e também pelos seus, pela uma prova que ela vai fazer de habilitação de carteira, né? De direção. Vamos orar por você, querida, para Deus te abençoar nesse momento. A Marlene pede oração também pela vida financeira. Maria, Rio Grande do Norte, pede oração pelo seu casamento. Leila, pela sua saúde. Maria Helene, do Rio de Janeiro, pede oração pelo seu filho, que faz um tratamento. Ele precisa de oração. E nós vamos orar pela essa família, amém? Orar também pelo Adson, que ora pela sua ex-esposa, pela Milka, para que Deus venha restaurar este lar, este casamento. Vamos orar com você, Adson, crendo que Deus pode fazer infinitamente mais, amém? Eu creio em milagres, eu sou um milagre, eu tenho vivido os milagres de Deus no meu casamento, no meu lar, na minha família, nas minhas finanças, no ministério. Tenho tido lutas, todos nós temos, mas temos a vitória, amém? Vamos orar também pelo João, que precisa de libertação do tabagismo, do álcool, dos vícios. Deus é poderoso. Vamos orar também pelo Eliésio, pela restauração da sua saúde. Aqui de Manaus também a Gilmária, pela libertação e cura. Orar também pela Alziro, o Fábio, Pedro, salvação, cura e libertação dessas vidas preciosas. E Joyce, eu acho que é Joyce, Mara e Marlene, do Aleixo, por uma causa judicial e pela família. Nós vamos entregar para Deus esses pedidos. Nós vamos orar neste momento, sabendo que Deus, Ele é maior do que todas as nossas necessidades. Amém? Mas antes de nós orarmos, eu quero fazer menção de uma pessoa muito especial que hoje está aniversariando, que é a Valda. A Valda faz parte desse ministério. Você acha, é a irmã Raquel que está levando? Não, o Ministério Abrindo a Bíblia é feito por um grupo, uma equipe de pessoas compromissadas com Deus. Uma equipe que está aqui comigo, juntos levando a palavra de Deus. E a Valda é uma delas, ela está bem aqui. Eu gostaria que a Câmara, que ela viesse aqui comigo. Ela falou, não, pastora, eu não vou. Mas o Espírito de Deus está me compelido a dizer para ela que ela vem aqui. A Valda, ela é uma chefe minha aqui também, uma mulher de Deus por aqui, Valzinha. E ela é muito linda, olha só, todas as manhãs eu ligo para ela, Valda, como é que tá? Vamos lá. E às vezes a gente está meio dodói, hoje não dá para fazer o programa ao vivo, e a Valda me incentiva. Eu quero louvar a Deus pela tua vida hoje, amiga. Você é uma bênção para mim, uma bênção para muitos. E a Valda quer dizer algo para você. Ela não é novinha aqui não, ela pode ser novinha aqui, o dia que você está vendo ela. Desde que a Boas Novas começou, já há muitos anos, ela foi a primeira funcionária da rede, que antigamente era uma outra rede de TV, que a Boas Novas adquiriu. Ela era daquele tempo, e ela veio ali estar conosco. Então já está há muito tempo aqui. Eu acho que ela é a funcionária de mais tempo da rede Boas Novas. E ela é uma bênção nas nossas vidas. A gente vai agradecer a Deus pela vida dela hoje, amém? Não sei para qual câmera eu estou olhando aqui, mas a gente vai agradecer. Val, queria que você estenda as tuas mãos para você orar comigo aqui esta manhã, amém? E vamos orar agora por esses pedidos e orar pela vida da Val também hoje, que ela completa mais uma primavera. Pai, te louvamos e agradecemos, Pai, pela vida da Valda, Senhor. Ela é uma bênção para nós e para o teu reino. Coroa ela de bênçãos
de anos e anos de vida. Nós pedimos também agora, Pai, por cada vida preciosa, aqueles que precisam de cura esta manhã, de pessoas que estão precisando de libertação esta manhã, precisando de um toque de Deus nas suas vidas, restauração de casamentos, Pai. Senhor, Tu és Deus poderoso, que fará infinitamente mais, acima daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, entra com providência e provisão nestes casos. Nós oramos e pedimos em o santo nome de Jesus e agradecemos e Te louvamos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Fique na paz e até nosso próximo programa. Temos ainda 1 minuto para dizer para você que oração não é brincadeira não. Tu tens que orar, porque Deus responde a oração. Ele vai responder a tua oração, tá bom? Fique na paz e até nosso próximo programa.